Olá, pessoal, tudo bem? Então, conforme combinado, eu vim fazer a correção das atividades do Fórum de Colaboração e Apoio da Agenda 2 de Comunicação. Só destacando que é muito importante vocês passarem pelos fóruns, porque é uma oportunidade de vocês aprenderem muito mais e de vocês consolidarem os conteúdos que foram estudados nas agendas. Então, o foco aqui desta atividade é a ambiguidade. Então, vocês teriam que identificar a ambiguidade e corrigir a frase de modo a evitar esse desvio de linguagem, certo? 1. O técnico encontrou o gerente da empresa com seu irmão. Às vezes, essa frase, pode parecer ok. Não estou identificando nenhuma ambiguidade. Porém, fiquem atentos a utilizarem o pronome seu, pronome possessivo seu. Ele gera muita ambiguidade, então vocês têm que tomar cuidado. O técnico encontrou o gerente da empresa com seu irmão. E agora? O irmão é do técnico ou o irmão é do gerente da empresa? Não dá pra gente descobrir, não é? Por quê? Porque a frase está ambígua. Então, uma possível correção seria: o técnico que estava com seu irmão encontrou o gerente da empresa. Ou o gerente da empresa que estava com o seu irmão encontraram o técnico. 2. O técnico disse ao cliente que sua análise estava concluída. E aí? Onde está a ambiguidade? O técnico disse ao cliente que sua análise estava concluída. Olha novamente aí o pronome possessivo sua. Ele causa muita ambiguidade. Então, cuidado quando vocês forem escrever frases, textos e empregar o pronome sua. Ele pode estar causando uma ambiguidade e você nem percebeu. O técnico disse ao cliente que sua análise estava concluída. E aí, a análise do cliente ou a análise do técnico? O técnico disse, agora, vamos corrigir. O técnico disse ao cliente que a análise feita por ele estava concluída. Se eu quiser corrigir dessa maneira, vai estar? Eu vou estar me desfazendo da ambiguidade? Não, porque esse por ele ainda, não permite que eu entenda se a análise é do cliente ou do técnico. O técnico, após finalizar a análise, disse ao cliente que a mesma estava concluída. Então, é uma forma de eu evitar a ambiguidade. 3, que eu coloquei 4, erroneamente. Ele sentou na poltrona do escritório e quebrou o braço. Aqui, gente, a ambiguidade está na palavra braço. Por quê? Porque a gente tem uma pessoa aqui, que tem braço. Porém, a poltrona, a gente também fala, numa linguagem mais coloquial, que ela tem braço. Então, por isso que não dá para saber se a pessoa, ele, que quebrou o braço, ou se foi o braço da poltrona que se quebrou. Olhem melhor essa frase, vocês vão perceber essa ambiguidade. E a correção, ele sentou na poltrona e quebrou o braço da mesma, Se eu quiser falar que a poltrona é que teve o braço quebrado. Ou ele sentou na poltrona do escritório e quebrou o seu próprio braço. Então, aqui a gente consegue entender que é o braço dele. Porque também eu coloquei a palavra próprio, 5, que seria 4. O técnico em desenvolvimento de sistemas falou com a cliente parado em frente à empresa. Aqui não tem ambiguidade, eu me confundi. Por quê? Eu deveria ter colocado na frase para causar ambiguidade. A técnica em desenvolvimento de sistemas falou com a cliente parada em frente à empresa. Não. Olha só como a ambiguidade é doida. Aqui tem sim.
O técnico em desenvolvimento de sistemas falou com o cliente parado em frente à empresa. Sim, tá concordando. Porém, se eu colocasse no feminino, também causaria ambiguidade. Aqui, ó, o técnico em desenvolvimento de sistemas falou com o cliente parado. Não dá pra gente saber se o técnico estava falando com o cliente e os dois estavam parados, né? O técnico estava parado para falar com o cliente, ou se o tinha um cliente parado lá em frente à empresa. O técnico se dirigiu a ele e falou com esse cliente que estava parado anteriormente. Não sei se deu para entender, mas resumindo, o técnico em desenvolvimento de sistemas é aqui o principal sujeito e ele estava parado e falou com o cliente. Ou o técnico em desenvolvimento de sistemas, ele se dirigiu e foi falar com o cliente, com aquele cliente que estava parado em frente à empresa. Então, por isso que tem duplo sentido. É ambígua essa frase, não dá pra gente saber o que realmente aconteceu. E para evitar essa ambiguidade, a gente poderia fazer uma frase assim: o técnico em desenvolvimento de sistemas que estava parado falou com o cliente em frente à empresa. Ou o técnico em desenvolvimento de sistemas falou com o cliente que estava parado em frente à empresa. Então, aí eu resolvo o problema, certo? Então, pessoal, fiquem atentos à ambiguidade. Às vezes a gente não percebe que há a presença da ambiguidade ali na frase. E a ambiguidade, ela destrói toda a credibilidade do nosso texto. Lembrando, quando o texto, né, for um texto formal, for um documento técnico, for uma dissertação. Na poesia, a ambiguidade é empregada realmente, né, para causar essa duplicidade de sentidos, né? A poesia, os poemas são mais abertos. E os anúncios publicitários também. A ambiguidade é empregada mesmo com a finalidade de fazer esses jogos de palavras nos anúncios publicitários. Então, ela é um recurso dos anúncios publicitários. Porém, se você for produzir um documento técnico que exige formalidade, a ambiguidade deve ser evitada. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, me procurem. Até mais!